Sim, a gente vai falar de linguagem neutra, porque aqui em Palmas, Tocantins, no final do ano passado, em 2022, foi aprovada uma lei que proibia o uso do linguajar neutro nas redes municipais de ensino. A justificativa para essa lei, que é uma coisa que inclusive eu concordo, é que, na verdade, ao invés de abranger, de ser mais acessível, a linguagem neutra tornaria a língua portuguesa muito mais difícil de ser compreendida. Isso levando em conta que o Brasil tem altas taxas de analfabetização e também de analfabetismo funcional, que é basicamente quando você até consegue ler um texto, mas não consegue interpretar o básico do texto. Dito isso, após essa lei ter sido aprovada, em fevereiro desse ano, no comecinho do ano, a prefeita vetou. A prefeita Cíntia, aqui da cidade de Palmas, vetou essa lei. E agora, após o veto, ela retorna para a Câmara dos Vereadores para que seja analisado se esse veto vai ser mantido ou não. E como qualquer outro projeto de lei, o veto também passa pelas comissões da Casa. E uma delas é a CCJ, que foi que deu o start para todo esse boom aí, todas essas notícias que estão saindo a respeito dessa medida. Fato é, pessoal, que infelizmente, caso esse veto seja derrubado e essa lei seja mantida, o STF tende a simplesmente anular essa lei, tendo em vista que ele já julgou outros casos parecidos, anulando a lei por vício de iniciativa. Mas o que raios é esse vício de iniciativa? Quem pode votar, quem pode criar uma lei como essa, não são os vereadores, não são os deputados estaduais, e sim a União, ou seja, a Câmara de Deputados Federal e o Senado Federal, não o poder legislativo de um estado ou de um município, como é o caso de Palmas, Tocantins. Eu sei que vocês que me acompanham provavelmente discordam da língua neutra, do linguajar neutro, mas infelizmente não tem muito o que a gente fazer, porque mesmo que esse veto seja derrubado e que essa lei volte a valer, no final do dia o que vai valer é a decisão do STF. E para essa lei cair no futuro é daqui para ali. Mas de qualquer maneira é muito bom saber que em Palmas tem muita gente que discorda dessa língua neutra, que é um absurdo, que só causa um caos maior ainda na educação brasileira e que não resolve nada, na verdade só confunde a cabeça das crianças, na verdade só dificulta ainda mais o acesso à educação no Brasil. E aí é muito bom a gente saber que em Palmas tem muita gente que discorda, tem muita gente que pensa como a gente e que vai atrás, sim, do direito de aprender o português da forma correta e não da forma como algumas pessoas acham que deve ser. Beleza? Esse é o recado, a gente se vê.